Então vamos começar. Então lembrando aqui, irmãos, nós estamos estudando 2 Samuel, certo? Nós já vimos algumas coisas relacionadas a isso, vimos quem escreveu, quando foi escrito. Apesar de se chamar Samuel, não foi Samuel que escreveu, porque Samuel já estava morto nessa época, né? Então, primeiro nós vimos que Davi é ungido rei sobre a casa de Judá, lembra? Davi se torna rei apenas da casa de Judá. Ele não se torna rei de todo Israel. Então ali em Judá ele reina 7 anos, certo? Na casa de Judá. Então aí nós já vimos isso. Então ele era quantos anos? Quem lembra quantos anos ele tinha quando foi ungido rei? Não, ungido rei. Não, ungido rei de Judá. Que ele foi ungido lá por Samuel, mas só depois ele foi ungido rei de Judá. Ele tinha 30 anos, certo? Então desde aquela, veja bem, então não passou assim tanto tempo, né? Parece que a história parece que passou tanto tempo, né? Desde quando ele foi ungido rei, enfrentou Golias, toda aquela perseguição, né? Se ele tinha 17, passou 13 anos, certo? Então 13 anos se passaram. Se eu concluo que ele foi ungido por Samuel com 13 anos, certo? Vocês lembram por que chama Samuel? Então, já que não foi Samuel que escreveu, por que chama Samuel? É uma continuação, tá? Mas também, porque na verdade esse livro chamava o Livro dos Reis, certo? Se não me engano, na Septuaginta está lá o Livro dos Reis, certo? Ou foi a Septuaginta, não, acho que foi a Septuaginta que já colocou chamando Samuel, mas porque foi Samuel que ungiu os 2 primeiros reis. Começou a monarquia foi com Samuel. Samuel foi o último dos juízes, certo? E aí passou a ser um reino monárquico. Um adendo muito importante. A monarquia tanto de Saul como de Davi, Deus queria que fosse então uma monarquia teocêntrica, teocrática, na verdade. Ou seja, que mesmo tendo o rei, ele queria que o rei sempre consultasse a Deus. E Deus, lembra que Saul deveria fazer isso, ele fazia através de Samuel, que era o profeta de Deus, lembra? Era o profeta, ele tinha que esperar para fazer o sacrifício, aí ele não esperou, onde Deus terminou com a dinastia dele. Aí entra entra Davi, e Deus encontra o homem segundo o seu coração. Ou seja, um homem que realmente estava ligado a ele, que sempre consultava ele, que sempre buscava ele. Desde antes dele ser ungido rei. Ele já era uma pessoa que temia a Deus, que era convertida a Deus. Tanto é que logo no início da sua vida, envolver ali com o rei, com a família do rei, tudo, ele já era uma pessoa de fé, certo? Muito bem. Voltando aqui ao nosso assunto, então ele se torna rei de Judá e é ungido rei lá em Hebrom. Aí nós temos uma guerra civil entre Davi e Isbosete. Então, Isbosete representando a casa de Saul e Judá representado aí por Davi, certo? Então ali houve essa guerra entre os dois. Claro que Davi se sai melhor nessa empreitada. E extraímos alguns princípios aqui do capítulo 2, certo? Que nós já falamos sobre isso. Então vamos agora ao capítulo, ao próximo estudo, que é Davi ungido rei sobre toda a nação. Aí se passaram 7 anos, certo? Então Davi ungido rei sobre Israel. 2 Samuel 5, 1 a 5. Vamos abrir lá e alguém lê para nós esses 5 versículos.
2 Samuel 5, 1 a 5. Está acontecendo, as guerras estão acontecendo por aí. Deus é soberano. Deus está acima de todas as coisas. Pode ser que a pessoa nem consulte, nem tenha Deus como seu Senhor, seu Deus, mas tudo que acontece é pela vontade soberana de Deus. Pode não ser a vontade perfeita de Deus. Deus nunca quis que um governo simplesmente déspota matasse as pessoas sem dó, sem piedade, os oponentes. Nunca quis isso. Mas às vezes Deus permite que isso aconteça. Certo? Deixa que isso acontece sem... Tá? Deixa que isso acontece sem... às vezes sem interferir. Porque Ele é o Deus soberano. Todas as coisas vão desenrolar finalmente para aquele propósito que Ele já determinou. Tudo vai combinar para aquele propósito já está profetizado pelos profetas do Antigo Testamento e Apocalipse. Uma outra coisa que eu queria destacar nessa passagem é o versículo 24, 5:24. Alguém leia para nós. Enquanto você ouvir o barulho de marcha pelas copas dos amoreiras, entre logo em ação. É o Senhor que saiu à sua frente para atacar o exército dos filisteus. Então veja bem. Houve um estrondo, certo? De marcha. Veja que estrondo. De onde saiu esse estrondo? É uma guerra que Deus pegou para si. Esse estrondo vem de Deus. Não havia uma explicação plausível de onde havia esse estrondo. Se alguém fosse mostrar, mas não, tudo tem que ter uma lógica. Aqui nesse caso não teve. Então, a gente fazendo uma alusão a Daniel, se a gente faz uma alusão a Daniel, nós podemos observar que há uma batalha, além da batalha que a gente vê dos homens, há uma batalha espiritual. Vamos ler lá Daniel 10, 13. Quem achou, leia, gente, para nós. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Observa aqui que Daniel fez uma oração, aí Deus mandou a resposta, mas houve uma batalha entre os anjos de Deus e os de Satanás. Houve uma batalha espiritual ali, certo? Ele chamou príncipe dos reis da Pérsia e Miguel, certo? Até que estava impedindo ele de chegar lá. Nós podemos fazer também uma comparação com Efésios 6:12. Gostaria que nós abríssemos lá e lesse. Quem achou, já lê para nós, para ser Efésios 6:12. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Veja aqui então, quem é os dominadores deste mundo das trevas? Certo? Satanás. Nossa guerra, aqui nós estamos falando agora de guerra espiritual. Nossa guerra não é contra os homens. Agora imagine então, nós temos problemas sérios com determinadas pessoas. Nós temos que entender assim, a minha guerra não é contra aquela pessoa. Ela está sendo instrumento de quem? Do diabo para me desestabilizar, para me enfraquecer, para me desesperar, para me ficar falta de fé, enfim, para me destruir. Então eu tenho que saber, minha guerra é contra as forças espirituais da maldade. Então, antes dessa guerra nossa, né, nós temos às vezes com os homens assim, que às vezes nós batalhamos homem com homem, que são
pessoas sendo usadas pelo inimigo para nos desestabilizar, eu tenho que saber, por trás daquela pessoa está o inimigo. Minha guerra não é contra aquela pessoa precisa de Cristo, aquela pessoa precisa de Jesus. Ela está agindo assim porque ela realmente está escrava do diabo, escrava do inimigo. Então o que eu tenho que fazer? Aí que eu tenho que intensificar muito mais as minhas orações por aquela pessoa. Certo? Oi? Você está sendo atacado para você sentir algum ódio, alguma coisa contra a pessoa. Tá bem, isso, muito bem lembrado. Pode ser o contrário. Então você pode estar sendo atacado por flechas de coisas para você sentir raiva da pessoa. Às vezes é gratuito, certo? Veja, exemplo disso é Saul, certo? Saul, dominado por um espírito maligno, né? Que Deus permitiu, ele arranjou um inimigo, certo? Ele sentia ódio de Davi sem razão, sem motivo, certo? Então a gente tem que tomar cuidado que Satanás não me use também para ser contra as pessoas. Faz a minha mente, está lá, eu faço uma lógica lá, tudo é o inimigo, tudo é isso, tudo é a pessoa, quer dizer, tudo é a pessoa, tudo é aquilo, a pessoa está isso. E mal eu sei que é o inimigo colocando na minha mente todas aquelas coisas. Certo? Ah, mas o crente pode ser... Não, o crente não pode ser possesso. Mas ele pode ser tentado e até mesmo, creio eu, obcecado. É tentado, oprimido e obcecado. Tem diferença nisso, certo? Às vezes a pessoa deixa ser oprimida, a pessoa vive de opressão terrível, tudo. Então, às vezes o diabo vem e tenta fazer isso. Só que lembra, todas essas coisas são mais que vitorioso. Ou então ele tenta obcecar. A pessoa obcecada, eu vou dar um exemplo que vocês vão entender o que é uma obsessão. Suponhamos que uma pessoa tem muito ciúme de outra. O ciúme doentio. Qualquer coisinha a pessoa fica com ciúme. Certo? Sem ter uma coisa concreta. Só uma luz faz uma coisa assim, a pessoa já começa a desconfiar e isso é uma coisa que a pessoa tem e começa já. Isso é uma obsessão do inimigo. Até mesmo o crente pode ter isso, certo? Mas o crente real, o crente verdadeiro mesmo, às vezes ele vê isso e tem que perceber que isso aqui não é de Deus e tem que negar e começar a buscar Deus e a sua palavra. Geralmente isso acontece quando a pessoa se afasta de Deus. Ela se afasta de Deus, aí todo mundo é contra. Já viu que todo mundo que sai da igreja, a culpa nunca é dela? Sempre é de Deus? É sempre de Deus? Acaba que é, né? Mas a culpa é de todo mundo. Menos nela. O pastor que fez isso, o irmão fulano. Naquela igreja todo mundo é falso. Todo mundo é falso. Ela era a única verdadeira. Ela tinha que ir para uma igreja, então, santa. Não tem, né? Então, é isso. As pessoas saem, todo mundo é errado. Menos ela. Essa é realmente a que Satanás coloca na mente da pessoa. A pessoa não é crente? Não está agindo como crente. Certo? Se é ou não, é Deus que sabe. Se a pessoa um dia professor, tal, Deus sabe todas as coisas, né? Por exemplo, se ela está sempre responsabilizando outros, provavelmente ela com certeza não está agindo como um crente. Ela está agindo como um infiel, está agindo como um incrédulo. Não parece ser um crente. Mas, se é um crente, Deus é que sabe. Certo? Ela precisa de arrepender. A atitude não é cristã. Então, se a pessoa acredita que é crente, então tem que buscar Deus, para que ela pare de fazer essas coisas. Porque sempre é isso. Nunca a culpa é da própria pessoa, ela nunca assume. Tem pessoas que agem assim normalmente. A vida delas é isso. Sempre fazendo as coisas, sempre responsabilizando o outro. Isso aprende desde criança, viu, gente? Se a gente aprende a criança, se a gente ensina a criança, deixa a criança
jogar a responsabilidade no outro, nunca assumir as suas responsabilidades, aí as pessoas, aí vai se tornar um adulto desse jeito. A criança, foi fulano de tal. E o que você fez? O que você fez para desencadear isso? Não fiz nada. Não. Uma pessoa não age assim sem nada. Você fez alguma coisa sim. Então nós temos que ensinar a criança lá desde o início, para que ela não se torne isso. Certo? Um adulto desse jeito. Então quando chega um adulto desse jeito, ou crente, provavelmente um incrédulo, pior ainda, né? Mas crente ainda tem a oportunidade de arrependimento. Certo? Certo? O incrédulo também, né? Mas, bom, princípios aprendidos, nós já até destacamos alguns, né, irmãos? À medida que foi falando, né? Qualquer empreendimento importante, consulte o Senhor e espera a resposta. O que é um empreendimento importante? Além a primeira maior decisão mais importante na sua vida é você crer no Senhor Jesus Cristo. Essa é a principal decisão que afeta a sua vida. Eu acho que a segunda decisão mais importante é seu casamento. Com quem você vai se casar. Isso aqui é uma decisão, é a pessoa que você vai conviver o resto da vida. Então, você tomar a decisão, eu vou me casar, quer dizer, você vai ficar com essa pessoa o resto da vida. Né? Porque como cristão, você vai ficar o resto da vida. Porque as pessoas hoje casam pensando assim, se não der certo, a gente separa. Mas como cristão, meu pensamento tem que ser para sempre. Então, essa é uma decisão muito importante. E a terceira decisão eu acho que também muito importante, qual profissão eu vou exercer? Essa também é uma decisão muito importante. Eu vou estar naquela profissão o resto da minha vida. Claro que eu posso mudar. Tem gente que muda. Tá 30 anos, não gostei, vou partir para outro. Tem, isso ainda há possibilidade, certo? É uma decisão importante também, que a pessoa perdeu lá o tempo e tal, mas nunca é nada perdido, né? Eu sei pessoas que fez engenharia, por exemplo, que está trabalhando em outra área. Mas o curso de engenharia sempre ajuda ela naquela outra área. Então não é 100% perdido. Porque a engenharia ajuda demais a pessoa a pensar, resolver problema, enfim, mesmo que a pessoa não está atuando. Tá certo? Mas então essas duas principais e essa terceira, que às vezes pode até haver uma mudança, não tem dificuldade nisso. Já falamos aqui da batalha espiritual. Outra, Deus não esconde as falhas dos pecados dos seus heróis. A dificuldade de resgatar os fatos históricos na historiografia nem sempre traz os dois lados da história. Mas olha, quando a gente faz a Bíblia, a gente vê que tem as coisas erradas que Davi fez, os pecados desses homens, mas se fosse escrito só pelos seus biógrafos, essas coisas do pecado de Davi ia ser omitido. Isso aí não, né, ia ser colocar ele como se fosse um herói, um homem perfeito 100%. Certo? Então, por isso que hoje, por exemplo, um historiador que vai fazer uma pesquisa honesta, não é fácil. Porque como que vai resgatar aquilo que não foi escrito? É impossível. Aquilo que não foi registrado. E às vezes a história tem um viés. Certo? Então, isso ajuda, né? Até Moisés teve um intervalo grande, né? Porque... Uhum. Agora vamos entrar no outro assunto, fazendo certo, mas do jeito errado. Agora já vamos entrar no 1 Samuel 6, 7 e 10. Aliás, 2 Samuel 6, de 1 a 11. Então, aqui vamos falar do traslado da Arca de Deus para Jerusalém. Então, o primeiro traslado foi feito com os pagãos, como os pagãos fizeram.
Então, o primeiro traslado, quando eles tomaram a arca de Israel, o que eles fizeram com a arca? Eles puseram a arca num carro de boi, num carro, né? E transportaram a arca no carro. Foi isso que eles fizeram. Quando eles vão para transportar a arca, eles fazem a mesma coisa, colocam ela num carro. Certo? Então, veja, isso ocasiona, então, na morte de Uzá. Então, nós podemos pensar o seguinte, Uzá, quando toca na arca, pode às vezes até parecer que foi uma ação injusta e arbitrária de Deus. O fato é que essa foi uma presunção estender a mão para tocar na arca, de acordo com a lei. Será que o povo naquele momento já estava com ignorância da palavra de Deus? Provavelmente. Mas a ignorância de uma lei não justifica uma ação errada. Se você não conhecer a lei, se você burlar a lei, você é responsável por ela. Até mesmo a lei dos homens. Você é responsável, você vai ter que responder, mas não sabia. Tá? Em relação a Deus é mais fácil, tem mais poucas leis, né? Então, isso é muito sério. Então a palavra de Deus tem que ser ensinada sempre, sempre muito, para que as pessoas não façam as coisas na ignorância, porque mesmo na ignorância não justifica fazer o errado. Certo? Então, por exemplo, a pessoa está lá numa igreja que está ensinando só o errado, tal. Tudo bem, mas ainda mais hoje a pessoa tem a Bíblia em casa. A Bíblia tem acesso à Bíblia facilmente. Se ela consultar a Bíblia, se ela fizer como os crentes de Bereia, ver se as coisas são de fato assim, ela vai descobrir que lá não é o lugar para ela. Então a pessoa é responsável. Fui enganado. Porque você quis ser enganado. Porque você tinha a Bíblia. Certo? Então é muito mais fácil a pessoa deixar ser enganada do que estudar. Porque estudar exige esforço. Certo? A morte de Uzá fez com que os israelitas tivessem cuidado com suas ações. E o que aconteceu? Fez com que eles voltassem, consultassem as Escrituras. Então eles começaram a consultar como é que deveria ser transportado, eles viram como que deveriam. Aí eles aprenderam, e aí eles vão fazer, no segundo traslado, eles vão fazer da forma certa, vão transportar de forma correta. Tá certo? Os irmãos lembram, né? Todo mundo lembra aqui como é que ia ser transportado, né? Carregado por levitas sobre os ombros, né? A arca tinha os varais, tudo. Aliás, toda a peça da coisa tinha que ter isso, né? Então, dessa vez fizeram certo do jeito certo. Então, não adianta fazer o certo do jeito errado. Eu tenho que fazer o certo do jeito certo, para agradar a Deus. Certo? Então, veja, chegaram em Jerusalém alegremente. Está registrado lá no 12, 23. No 6, capítulo 6, 12 a 23. A alegria de Davi foi uma expressão espontânea de alegria. Então, isso aqui é muito importante. E a sua mulher, Mical, ela ficou escandalizada. Mas uma coisa a observar. Ele não dançava com nenhuma mulher. Ele não encostava em ninguém. Ele pulava de alegria. Sem abraçar ninguém. Por que ela ficou escandalizada? Exato. A pessoa tem uma ideia, né? A pessoa faz uma ideia de como que a pessoa deve comportar. Se a pessoa não comporta daquele jeito, ela fica escandalizada. Certo? Agora tem que saber o seguinte: será que a minha ideia de como as pessoas devem estar comportando
está correta, o correto, a verdade, está de acordo com as Escrituras, né? E devidamente interpretado, né? Então, eu não posso chegar também às Escrituras, que foi escrita há 2000 anos atrás, e interpretar, achar que tem que ser 100% do jeito que está lá. Tem que também interpretar corretamente. Então, será que, se eu tenho aquele preconceito, eu vou ficar escandalizado? Dependendo como eu vou ser ensinado também. Então, se a pessoa, por exemplo, é dos adventistas, ele é adventista, e se você oferecer um café, já tenho 2 irmãos, você oferece um café, um deles toma, o outro vai ficar escandalizado por ter bebido um cafezinho, porque eles são proibidos de beber café. Ou comer uma carne de porco, eles vão ficar escandalizados. Porque, exato, porque foi ensinado de forma errada, certo? Não tem problema, desde que não leva a pessoa a se embriagar. Agora, a pessoa pode talvez se abster do café se quiser? Pode. Não por motivos porque a Bíblia proíbe. Não porque é pecado. Pode se abster de comer carne de porco também se quiser? Pode. Não tem problema, isso não... Tinha problema... Aham. Agora hoje não, hoje é bem tratado, né? Então... E como depende também da maneira como você... da procedência também, você tem que tomar cuidado, né? Então, essa questão do escândalo, gente, a gente tem que só tomar cuidado, porque às vezes eu posso escandalizado porque eu fui ensinado daquele jeito e tal, mas não quer dizer que estou certo, tá? Então, às vezes é meu preconceito. Preconceito é um conceito que eu formei que não está correto, certo? Então, eu posso... É que essa palavra as pessoas falam, preconceito é errado. Bom, preconceito significa você ter um conceito de alguma coisa. A gente não vive sem um conceito das coisas. Você tem que ter um conceito de tudo, você tem que ter uma posição, certo? Desde que aquela posição não esteja contrária às Escrituras, você pode ter o seu conceito formado, certo? Que chamariam de preconceito. Agora, preconceito no sentido de discriminação é errado, né? Você ter discriminação. É o que você faz com o seu preconceito. Porque, por exemplo, você tem um preconceito em relação às pessoas com homossexualidade? Eu tenho um conceito formado. Agora, eu vou discriminar tais pessoas de ponto de tratá-los mal ou realmente chegar aqui de não querer, não recebê-los na igreja porque eles são... De forma nenhuma. Então a discriminação, ela é pecado e hoje até é crime, né? Não é só é crime mesmo, né? Então, mas o conceito, você vai ter, a Bíblia tem o conceito de que aqui é um pecado, pronto, acabou. Quem vai levar a palavra de Deus para falar que nessa passagem aqui, né? O Paulo pode fazer isso, lá no Canadá agora vai aprender. Foi invertendo, e aquele no Brasil podia ter a mesma coisa. Você não pode levar a palavra de Deus para eles. Tá vendo aqui na palavra de Deus? É contra a palavra de Deus. Tá bem, mas se você se torna, se leva a palavra de Deus com todo respeito, talvez vai te respeitar. Por exemplo, lá na escola eu convivia com pessoas assim, certo? E eu conseguia falar com essas pessoas e mostrar o evangelho, certo? De forma... E as pessoas até perguntavam. Eu falava, de acordo com a Bíblia, isso é assim, assim, assim. Então isso é possível, mas você tem que ter o respeito das pessoas e elas também têm que respeitar na sua posição. Mas o irmão tem razão. Às vezes a pessoa
na verdade, é o tipo de política que faz você, na verdade, ser mais político. É separar as comunidades, porque ó, tem a separação entre homem e mulher. Para hoje tudo é a guerra entre homem e mulher. Para que isso? Não pode ter. Ser a sociedade. Para que ser a sociedade, exatamente. Então tem um viés político nessas guerras aí que se fazem, né? Exato, a gente tem que entender isso também, mas a gente também não pode deixar de aceitar isso, engolir isso só porque, não, o que é certo, eu vou continuar tendo meu conceito e vou tratar com todo respeito, como sempre deveria ser tratar as pessoas com respeito, e não perder a oportunidade de evangelizar, de falar de Jesus, para que haja arrependimento. De defesa, né? Ele é uma coisa amoral, né? Por exemplo, se eu vejo dois caras numa moto, eu tenho um preconceito que pode ser que sejam uns caras de bem, né? Passando por mim ali. Tipo assim, é errado eu ter esse preconceito. Não, é um mecanismo de proteção. Se você tá lá numa floresta, você vê um tigre lá, se a gente for ignorar o preconceito que não o povo pede pra gente ignorar, a gente olharia pro tigre e falaria assim, ele não é do mal não, é xanin. Tipo assim, eu não vou ter preconceito que ele vai querer me matar ou ceifar minha vida, não. O seu preconceito é um mecanismo de defesa. Fala, opa, que isso dá parece ser meio perigoso, né? Posso estar errado? Posso, mas é melhor eu ficar esperto. Mas, enfim, as pessoas banalizam as palavras, né? Tem condenado coisa que não... Tem que só tomar cuidado, né? Porque às vezes as pessoas, nesse jeito aí, falam assim, vê um negro lá, não, ele é bandido. Só porque é negro, né? Então tem que tomar muito cuidado, mas existe isso mesmo, você falou. Já vimos isso aqui. Agora vamos aqui para outra coisa dentro da história aqui. Os princípios nós já vimos, deixa eu ver aqui. A obediência é fazer o jeito certo do jeito certo. Antes de fazer qualquer obra, consulte a Deus. A arca para os pagãos foi uma maldição, mas para o povo de Israel trouxe bênção para a casa de onde ela ficou. Os irmãos estão vendo aqui, isso aqui é importante. Quando a arca chegou lá, deu tumores, deu muita coisa ruim para eles, né? Porque eles não entendiam o significado da arca, por que da arca. Eles simplesmente tomaram ali como se fosse um objeto pagão como qualquer outro. Mas Deus quis mostrar para eles que Ele é um Deus verdadeiro e real. Ele ensinou ali para os filisteus alguma coisa. Se eles aprenderam, aí foi o problema deles, né? Agora, quando a arca chegou para a casa na casa do israelita, Deus começou a abençoar aquela família, né? Então, era maldição para os filisteus e bênção para os judeus. Quando houve obediência no transporte da arca, tudo correu bem. Podemos aprender que sempre devemos fazer certo do jeito certo. A palavra de Deus é inegociável. Certo? Isso é importante. Você não pode negociar. A palavra de Deus diz, então a palavra de Deus diz. Devidamente interpretada, então é aquilo que a palavra de Deus diz, você não pode abrir mão. A expressão de alegria de Davi não serve como fonte de doutrina para dançar e pular na igreja. Por quê? Primeiramente, eu não posso extrair doutrina de narrativa histórica. Certo? Quando nós estivermos estudando lá, mais tarde, nós vamos estudar aqui na primeira culto, de como interpretar o Velho Testamento. Uma narrativa, que é a histórica, que é a história, né, que tanto os livros históricos está atrapalhando, viu, eles? Nossa. Quer que eu fale no microfone? Ou está dando para ouvir? Está dando? Então, a narrativa histórica, gente, ela é história. Então, nós temos no Velho Testamento todos os livros históricos e temos também o livro de Atos e os Evangelhos. São narrativas, certo? Exceto as falas de Jesus, certo? Eu não posso extrair doutrina de narrativa. Então, eu falo assim, olha, nós podemos dançar na igreja porque Davi dançou, porque Débora dançou, certo? Foi Débora que dançou?
Miriam, foi Miriam. Então, não posso extrair doutrina, que é uma narrativa, a expressão de alegria deles, certo? Nem a igreja sonhava ter nesse tempo, né? Então, eu posso até ter esse ensinamento em outros lugares, mas aqui não tem, certo? Eu creio que não tem, mas na casa aqui eu não posso estar aí. Eles não eram uma igreja, ali não era uma igreja, estava na rua, estava publicamente na rua, estava realmente alegria por um acontecimento que estava acontecendo. Assim como a pessoa vai numa festa, ela se alegra ali pelo que está acontecendo. Ok? Agora vamos entrar no outro assunto, vai dar para entrar aqui, sobre o pacto davídico. O que leva Deus a fazer um pacto com Davi? Lembra aqui o que leva a isso? Davi propõe no seu coração construir um templo para Deus. Ele propõe no coração construir um templo. E isso agradou a Deus. Esse desejo do coração dele agradou muito a Deus. E por ter agradado a Deus, Deus então vai fazer um pacto com ele, de forma que vai fazer promessas para ele para a posteridade dele. E mais ainda, tem duas promessas. Promessas para a posteridade, que não ia faltar o rei para eles, tanto é que Deus manteve uma tribo, que é a tribo de Judá, para que os seus descendentes continuassem sendo rei. Mas também as promessas, ela se estendeu que através dele é que nasceria o Cristo. Foi bem específico. É através de Davi, pela descendência de Davi, que viria o Cristo. Então isso foi uma promessa muito grande. Meu descendente futuro virá o Cristo. Esse era o sonho de qualquer pessoa, qualquer israelita, certo? Exatamente. Nota, esse aqui a gente vai ver mais tarde, né? Deus sempre manteve ser fiel a Davi, se eu posso dizer assim, Deus fiel aos homens, né? Mas assim, fiel mesmo, é a palavra certa. Fiel a ele, mesmo ele tendo cometido os pecados que ele cometeu. Porque ele se arrependeu verdadeiramente. Então o crente, ele pode no sentido não de estar autorizado, pode no sentido de possibilidade, certo? Então ele pode até cometer pecado, mas se ele arrepender, Deus volta à comunhão com ele, volta a ter aquela comunhão que ele tinha com ele antes. Mas vamos lá. Davi deseja edificar para Deus um templo, mas Deus proíbe ele de edificar para ele um templo, porque Davi havia derramado muito sangue em guerras. Davi matou muita gente, certo? Mas Deus não cobrou dele nenhuma dessas mortes, porque foi morte em guerra, certo? Então, quando você vai na guerra, você não é responsável pelas mortes, certo? Você vai lá, você como soldado, como general, sei lá o que for, você não é responsável pelas mortes. Quem é responsável? Seu governo. Acaba que a gente sofre as consequências também, né? Mas Deus cobra das pessoas que estão na frente. Então, no caso aqui, Davi, ele foi responsável, mas ele agiu sempre dentro da vontade de Deus. Se ele fizesse uma guerra que não fosse da vontade de Deus, ele também seria responsável. Você viu que ele sempre consultava a Deus. Em todas as guerras, todos os empreendimentos do exército, ele sempre estava dentro da vontade de Deus. Por isso que
era sangue derramado? Sim, mas ele nunca foi responsabilizado por essas guerras. Deus, né, teve consequência, senso. Senso que ele fez, ele não consultou a Deus, né? Aí depois teve consequência. Teve consequência, exatamente. Uhum. Muito bem. Foi a pedido de Saul, né? O quê? Aquele lá que só ia deixar, ele propôs lá um desafio impossível para Davi. Aí Davi vai lá e mata os caras lá. É o sacerdote, o sacerdote. Caducou lá da arma. Que Saul falou, ele matou todos aqueles sacerdotes, que ele comeu o pão, né, da triposição lá. Tá. Aí Saul foi lá e matou praticamente tudo, só ficou. É isso que você está lembrando? Uhum. E também teve lá, o Saul também desafiou Davi para ele pegar Mical, para ter ela como esposa, sem prepúcios de filisteus, não foi? Deve ser aí também. Teve. Só que ele entrega muito mais que 100, né? A casa entrega 500. Eu não sei quem que é mais maluco, né? Se é Davi ou seus amigos que ajudou ele. Mas Saul, nessa hora, ele invejou de Davi, né? A hora que Mais tarde lá ele vai invejar. invejava, que foi Aham. inveja, né? Aham. Bom, Deus estabeleceu com Davi um pacto. Segundo Samuel 7, 11b até o 16. Vamos ler lá? 7, 11. Até o 17. Não, até o 16. Não existia pistola nem nada, né? Era na faca. O cara tinha sangrado. Vamos lá, eu vou ler o 11, os irmãos vão lendo até o 16. E desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que te fará casa. Quando os seus dias se completarem e você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre todo o seu reino. 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, ou retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão afirmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Todas essas palavras, conforme toda essa visão, assim falou Natan a Davi. Ok. Então, observe então, irmãos, aqui Deus faz então uma promessa de que sempre haveria um rei dele, da parte dele. Olha aqui, essa é uma promessa que ele faz para sempre. Então a gente tem que entender aqui como é que isso vai ser cumprido. Porque as dinastias, irmãos, elas não duravam muito. Quando a gente chegar lá em Reis, você vai ver que as dinastias, elas duram o quê? A dinastia, por exemplo, de Saul só ficou uma geração. Só de Saul mesmo. Mas lá, quando vai do povo de Israel do norte, que é fora de Judá, a dinastia fica 3, 4 gerações no máximo. Por causa do pecado dele lá, acabou aquela dinastia, aí vem outro rei, entra outra dinastia. As dinastias não permanecem para sempre. Porque a gente fala assim, o rei, o seu filho vai se tornar rei. Nem sempre. Enquanto durar aquela dinastia, né? Porque às vezes aí entra outro rei, não tem nada a ver com aquele outro. Aí vai. Então, aqui Deus está fazendo uma promessa de uma dinastia para sempre.
E a gente vê que o reino de Judá, ele prosperou até quando foi levado lá para o cativeiro. E como é que fica essa promessa para sempre? Como é que os irmãos vê que isso pode se cumprir ou foi cumprido? Oi? Isso. É igual aquela frase, né? Quando é que você para de bater palma? Entendi. Falar, né? Vai. Vocês Fica melhor. Até quando você para de bater palma, acho que é quando você morre, né? Porque a diferença de uma palma para outra na sua vida é o tempo de intervalo até você bater o palma. Ou seja, a dinastia de Davi, ela se perpetua não por causa daquele intervalo de que Judá ficou em cativeiro por aquele tempo, mas por causa da eternidade, né? Por causa de todo o tempo. Agora entendi. É mesmo que ficou aqui esses 400 anos sem, tal, hoje a gente nem sabe lá quem está, nem é rei, né, hoje lá. Então mas se em Cristo se cumpre, vai ser cumprido isso aí, né? Então, isso é importante também nós entendermos. Então, o pacto de Davi, então, Deus promete algumas coisas. Dar aos seus descendentes um trono estável, promete um descendente que reinaria para sempre sobre a casa de Davi, que é Cristo. E aí, no caso, Davi faz uma oração de ação de graças, dos 7 a 17 a 29, nós não vamos ler, porque, né? E pela fé, Davi aceita o pacto oferecido por Deus gratuitamente. Então, Davi, ele se porta lá com humildade. Quem sou eu para o senhor pensar na casa de meu pai e me abençoar tanto? E agora o senhor está fazendo promessa lá para os meus descendentes lá na frente. Quem sou eu para fazer isso, tal, tal, tal? Aí ele fala isso, mas daí ele quer, né? Ele fala assim, mas Senhor, cumpre o que o Senhor prometeu, faz isso, certo? Porque alguns reis mais tarde, irmãos, vocês vão ver que Ezequias foi um bom rei, Ezequias. Mas quando Deus falou para ele, não, isso não vai acontecer nos seus dias. Ele estava, tudo bem, eu não vou sofrer as consequências. Vai ser meu filho mesmo, ele que se vira. Entende aqui? Davi Deus abençoou para sempre. Ezequias também era um descendente de Davi, né? Mas isso é importante, nós entendermos essas coisas. A promessa ser levada para os filhos dos seus filhos, os filhos dos filhos dos seus filhos e assim por diante. Certo? E isso é importante. Aí quando nós falamos assim, ensina o caminho à criança, né? E quando for grande não se desviará dele. Ensinar a criança, no caso, é aqueles princípios. Eu não vejo assim, talvez, tem a promessa da conversão? Talvez nem, não vejo ali uma promessa, mas eu vejo ali que os ensinamentos vão ficar, certo? Os princípios cristãos vão ficar naquela pessoa. Porque se a pessoa não se converter, o problema vai ser a eternidade. A eternidade que ela não vai estar com Cristo. Mas ela vai ser um bom cidadão enquanto viver aqui. Certo? Mas só um cidadão aqui é muito pouco, né? Em vez da promessa de Deus. Bom, vamos continuar. Davi estende seu reino. Davi derrota os filisteus. Já entra no capítulo 8, versículo 1 a 4. Entra nos sírios, os moabitas e edomitas. A misericórdia de Davi para com Mefibosete, filho de Jonatas, capítulo 9. Aí ele vai mostrar a sua misericórdia para com Jonatas. Lembra que ele fez uma promessa para Jonatas lá? Aqui Davi está cumprindo essa promessa. Certo? Ele está cumprindo. Davi então mostra-se bondoso para com os sírios e os amonitas, na verdade. Com os amonitas, mas ele é insultado. Como é que ele é insultado? Eles realmente cortam a roupa deles, eles ficam mostrando as nádegas e corta a barba, metade da barba, tudo. É insultado
por eles. Então eles ganham um grande inimigo. Aí Davi, então, derrota eles e ganha essa batalha por causa daquele insulto. Depois, então, isso é importante. E aí nós vamos deixar essa parte agora para a próxima semana, né? Na semana que vem não vamos ter este estudo, porque semana que vem é as conferências da igreja, então o pastor Atos vai dar continuidade ao tema das conferências, tá? Então semana que vem vai ser as conferências, então vai ser a mesma coisa, o mesmo tema, né? O mesmo tema que vai ser pregado na sexta, vai ser pregado no sábado, vai ser pregado no domingo de manhã, domingo à noite, a mesma coisa, tá? Então aí na outra semana nós vamos entrar nesse assunto aqui, tá? Do pecado de Davi e as suas consequências, capítulo 11 até o 20. E depois ainda tem um apêndice ainda, né? O apêndice, esse a gente pode ir rapidinho nele depois, quando chegarmos lá. Talvez dá para fazer tudo. Porque, vamos ver, tentar fazer em 3 semanas. Vamos agradecer a Deus? Pedir para o Carlos orar a Deus, agradecendo pelo estudo da palavra de Deus. Deus, Pai querido, Pai de amor, te agradeço, Senhor, por essa manhã. Te agradecemos por o Senhor nos ensinar um pouco mais, Senhor, a respeito dos seus escritos, a história de Davi, Senhor. Te peço, Senhor, que possa estar aprendendo, Senhor, os pontos importantes ali que o Senhor considera e a gente também devemos estar ter um coração também de Davi, um coração que lhe agrada, amor. Seu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço, amém.